Você que já mudou de cidade, estado, país, como que você se relacionou com a sua cidade de origem nesse novo lugar? Vou te contar de onde que veio essa pira minha. Eu escutei um episódio do É Nóia Minha, a pira é nóia, enfim. Escutei um episódio com a Loed Luna e ela falou que quando ela mudou pra São Paulo, ela começou a meio que se apropriar mais das coisas de Salvador, assim. Às vezes, sei lá, ela não comia tanto acarajé quando ela morava em Salvador mesmo, mas é agora que ela tá em São Paulo, ela quer um acarajé toda hora, quer falar, exaltar de onde ela veio, honrar ali as raízes dela. E como uma mineira morando em São Paulo, eu consegui me identificar muito com isso. Mas antes da gente continuar, quero que você dá um like aqui nesse vídeo, compartilhe com uma amiga que tá vivendo ou vai viver essa mudança de cidade, estado, país e já me segue aqui para mais conversas como essa. Bom, eu sou uma mineira morando em São Paulo desde 2022 e a minha família já é de São Paulo, então, tipo assim, não foi um choque cultural muito grande. Na verdade, eu até consegui entender por que algumas coisas acontecem na minha família, porque eu não associava antes com a cultura de São Paulo, mas na verdade eu entendi que vem de São Paulo. Mas ao mesmo tempo, essa coisa de se apropriar mais de onde eu vim aconteceu muito. Então, eu falo que às vezes eu preciso reabastecer o meu sotaque, assim, sabe? Quando eu tô muito tempo sem ir pra BH, eu falo, gente, eu tenho que ir lá falar de novo e não perder isso, assim. Fora algumas mudanças de alimentação, por exemplo, né? A comida que a gente tem lá é muito diferente da comida que a gente tem aqui. Por mais que São Paulo tenha tudo um pouco e muita coisa pra explorar, o que eu acho muito massa, convenhamos, assim, vocês paulistas, vocês fazem muita coisa bem, mas pão de queijo não é uma dessas coisas. Até hoje eu não consegui encontrar um pão de queijo que, meu Deus do céu, esse pão de queijo é um pão de queijo igual de BH. De Minas, né? Não achei ainda. Então a gente tem essas pequenas variações na rotina. Inclusive, eu acho que uma grande variação que interfere, inclusive, no estilo, assim, é a questão da temperatura, né? Claro que BH e São Paulo não são cidades tão longes, assim, como se fosse, sei lá, Maceió e São Paulo, Maceió e Porto Alegre. Mas São Paulo faz consideravelmente mais frio do que Belo Horizonte. E pra mim isso foi um grande ajuste, assim, tanto no meu estilo de repensar as minhas roupas de inverno, inclusive de esporte, né? Eu já falei aqui no canal que esporte é uma ocasião muito importante pra mim e no meu estilo. E eu não tinha tantas roupas de inverno pra prática de esporte, tipo assim, inverno. E aí, hoje em dia, eu tive que pensar mais sobre isso. Mas tem outras coisas também, tipo o chão de casa. Quando a gente mudou, assim, em 2022, era um piso frio, assim, era um porcelanato. E, gente, que piso gelado da peste, meu Deus do céu, o piso frio faz jus ao que ele entrega. E aí, quando a gente mudou, minha mãe falou, ó, piso frio é difícil em São Paulo, porque minha mãe é daqui, né, ela morou aqui muito tempo. Ela falou, ó, cuidado. Eu falei, gente, mas não tem o que fazer, né? O lugar tinha encaixado no orçamento, no bairro, então a gente ia ter que aguentar o piso frio. E aí, eu lembro que a gente se mudou e a gente foi muito otimista. E aí, já tava chegando o inverno, né, que eu me mudei em abril de 2022. Aí eu lembro que quando foi maio, fez um frio do cão, assim. Aí a gente, não, realmente, a gente vai ter que comprar uns tapetinhos aqui, porque não dá pra ficar com esse piso gelado. E até então, em BH, eu não tinha necessidade de ter tapete em casa, porque é gelado, entendeu? Então foi uma grande mudança, assim. E aí a gente comprou, né, os tapetes e tal, e hoje em dia a gente mora numa casa com um piso de taco. Acho chique, acho style. Mas é sobretudo muito funcional, assim, que agora que a gente tá no inverno, né, eu vi a diferença de ter um chão de taco no inverno ou um piso gelado, um piso frio, né, gelado também, no inverno. Então, mudar de ambiente proporciona essas pequenas mudanças nos hábitos e os hábitos interferem no estilo. E tem uma outra questão que é mais de persona. A galera que gosta dos estudos do Jung vai gostar desse papo, porque eu não sei se vocês já repararam isso, porque dá pra ver até em viagens, assim, que a gente faz. A gente é pessoas diferentes, a gente se torna pessoas diferentes, não sei a conjugação certa disso, mas a gente meio que se permite ser pessoas diferentes a depender de em qual cidade a gente tá. Eu gosto muito mais da Aline de São Paulo do que a Aline de BH. Isso acontece não só pelo ritmo da cidade, né, porque são cidades muito diferentes, mas também pelo ambiente social, as pessoas que eu convivo aqui versus as pessoas que eu convivo lá. Então a gente tem uma interferência muito grande de muitos fatores que interferem em como a gente quer se posicionar, se mostrar e agir
na vida, assim, sabe? Então a Aline de São Paulo é de fato um pouco mais acelerada, mas ela é mais livre também. Porque aqui eu acho que tem uma grande vantagem, que as pessoas simplesmente não se importam com nada do que você veste, nada. E em São Paulo você sai na rua, você vê 1 milhão de coisas diferentes, né? Em BH, por mais que tenha uma galera muito style também, assim, eu sinto que é um pouco mais fechadinho, assim, em termos de visão de mundo. Então, lá eu sinto que é uma roça grande, né? Assim, todo mundo fala isso. Então, lá existem mais comentários, né? E isso vai inibindo um pouco a gente. Então, eu percebo essa diferença e quando eu viajo para outros lugares, eu também vejo que eu me permito viver e ser versões diferentes de mim nesses outros lugares, né? Assim, às vezes eu falo com o Arthur que às vezes eu sinto falta da Aline que tava no Atacama, vivendo uma aventura. Mas aquela Aline tava num contexto de férias, num contexto que ela não tava preocupada com coisas da vida, tava num outro ambiente, com outras pessoas. Então, eu não tenho como acessar aquela Aline do lugar que eu vivo aqui, enquanto dia a dia. Tem uma história muito legal de cliente também, que ela tava indo pra Grécia e ela tava personificando, assim, a própria grega, assim, musa e tal. E ela me falou que ela tava surtando, assim, de querer comprar muita roupa nova, porque ela não tem essa skin grega aqui na vida dela. E ela tava querendo comprar muita roupa, mas seriam roupas que ela ia usar na viagem e ia ficar por isso, entendeu? E usar e aproveitar a skin grega e ponto, assim. E aí ela não comprou, mas ela ficou com um desejo. E aí eu acho que, por mais que às vezes essa pauta não seja sobre também mudança de cidade em si, eu acho que a gente experimenta muito essa sensação quando a gente viaja. E eu acho que a viagem é também essa permissão que a gente tem por experimentar coisas e versões nossas que por algum motivo não aparecem no dia a dia. Então, às vezes, existe o lado grega mesmo, mas por algum motivo isso não encaixa na vida dela. Às vezes é o julgamento do outro, às vezes é uma necessidade de rotina, às vezes ela mora num lugar frio. Existem 1 milhão de possibilidades que podem causar essa inibição da gente realmente se apropriar e mergulhar nesses desejos que a gente possa ter, assim. Então, eu trago esse vídeo porque se você passou por essa mudança de cidade, estado, país, perceba essas coisas que de fato mudaram em você e que aparecem em coisas pequenas do dia a dia, mas que também surgem no seu estilo, que com certeza essa mudança aconteceu tanto de funcionalidade quanto de desejo de expressão, mas também perceba como você fica quando você pensa em viajar. A sua eu da viagem é a mesma eu do dia a dia? Qual desejo tá surgindo nesse novo espaço, nesse novo momento, que não surge na sua vida? E será que ele tá querendo te contar alguma coisa, de alguma coisa que talvez você possa experimentar, possa trazer para sua vida ali no dia a dia? Esses contextos de liberdade, de ambiente, que a gente vai para um lugar que a gente não conhece ninguém, que ninguém conhece a gente, que a gente tende a, né, dar uma pirada, assim, trazem muitos insumos sobre coisas que a gente quer viver, mas que a gente vai colocando ali escondidinho, vai deixando para depois, mas que depois a gente se vê insatisfeita por algum motivo e não sabe qual. Mas se a gente resgata isso que a gente foi colocando ali de lado, a coisa pode vir à tona de um jeito mais gostoso, talvez não seja tão gostoso assim, pode ser um pouco conflitante, mas é importante que venha à tona pra gente dar voz aos nossos desejos e construir uma vida, não só um estilo, cada vez mais próximo do que a gente quer e de quem a gente quer ser. Gente, virou um grande vídeo filosófico, mas eu espero que faça sentido aí pra vocês. E se você já sentiu e já experimentou essa sensação de ir viajar e querer uma coisa muito diferente, comenta aqui. E se você mudou de cidade, estado, país, comenta aqui também como que foi essa mudança pra você. Se você sentiu esse reflexo em outras nuances da vida e principalmente estilo, né? Que afinal de contas é o nosso assunto aqui sobre consultoria de estilo. Um beijo pra vocês!